Fazer uma palavra. Minha palavra, todo mundo sabe que eu gosto muito de escatologia, né? Mas hoje eu vou além de escatologia. A palavra é: serão abertos os 7 livros da eternidade. Esta é a palavra. Então eu vou pedir para quem tiver com a Bíblia aí, abrir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Capítulo 20, versículo 11. Tá. Amém? Você pode acompanhar aqui, pode ser que seja um pouco diferente a versão, mas está assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Então aqui, nesse capítulo, no versículo 12, que fala assim que foi aberto os livros, são vários livros, e fala também que foi aberto o livro, que na verdade é o livro mesmo, que é o livro da vida, que aqui está mencionando ele. Os outros livros não menciona aqui neste versículo. Para nós conhecermos esses livros que vão ser abertos, nós temos que ir aonde? Na palavra. Durante todo o percurso da palavra é nos revelado os livros que serão abertos. Então hoje vamos conhecer um pouco da palavra do Senhor, é onde menciona os livros. E aqui fala que os mortos estavam diante, os mortos. Deus é um Deus de vivos, e aqui estavam os mortos, que serão julgados pelos livros. E existe também o livro, que é o livro da vida, que este livro é o livro que todos nós temos que estar escrito nele. O nosso foco, a nossa visão, é buscar, é estar escrito neste livro. Amém? E no cartório, há um cartório, um registro, né? Todos nós temos um registro em algum lugar. Temos registro de nascimento, registro na faculdade, na escola, até mesmo na polícia. Então sempre tem nomes e registros registrados, sempre que está o nome, né? Nome das pessoas. Com Deus não é diferente. E Deus fala muito do livro, dos livros, né? Que são escritos. Você acha que Deus realmente precisa de livro para ele escrever e notar realmente o que está escrito? Não. Deus é um Deus onisciente. Deus tem toda a sabedoria. Ele sabe a eternidade para trás e a eternidade para frente. Mas ele representa isso nos livros, porque naquela época que foram escritos, né, era o pergaminho, rolos. Então ele representou para nós entendermos. E Jesus sempre falou assim, dessa forma, até mesmo de parábolas, para nós vivermos entender o que ele estava querendo dizer, para nós entender que realmente os nomes vão estar escritos em livros, e que cada ato nosso estará escrito também nos livros. E vamos ver qual é esses livros. Primeiro livro é o livro dos pensamentos e da consciência, que está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. O livro dos pensamentos e da consciência. Romanos 2, 15. Eu vou mais rápido para não demorar muito. Está assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 16: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Está aqui,
Este livro retrata a justiça do julgamento do divino através da própria consciência do homem. E nós sempre temos uma consciência. Muitas vezes fazemos coisas erradas, às vezes está achando que está certo, mas lá no fundo, na consciência, nós sabemos que está errado. E cada ato, não só os atos, mas a nossa consciência. E quem estiver escrito esse livro, e aqui por enquanto estou falando daqueles que estará nos livros, e aonde os mortos serão julgados. Eu vejo aqui aqueles que tiveram suas mentes cauterizadas por este mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, o mundo é do maligno, mas estamos deles, não estamos? Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos do mundo, mas não pertencemos ao Senhor Jesus. E nós não podemos cauterizar nossa mente com as coisas deste mundo, porque através das mídias, visões, os olhos nos contamina, quando nós vemos e nós contaminamos todo o corpo. A nossa mente fica cauterizada de tanto ver. Você vê, ouve muitas mentiras, e você leva aquilo lá como verdade, de tanto ouvir a mentira. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa consciência vai ser julgada, que nós temos que abrir a nossa mente, abrir a mente para que Deus venha a nos revelar a verdade, porque a verdade é só uma, assim como mentiras, são muitas mentiras. Neste livro não há escape para os que fingem ser bons, mas na consciência só vive maquinando o mal. E nós vemos pessoas assim, até mesmo vemos em filmes, na televisão, pessoas que estão fazendo o de bonzinho, mas lá na mente, na consciência, está só maquinando o mal, só quer o mal das pessoas. Está sendo escrito no livro, nos livros, não? É neste livro do pensamento e da consciência. E o que falar dos cristãos que sabem o que têm que fazer e não fazem? A palavra diz que muitos será dado, mais será cobrado. Então, se você conhece a verdade, você conhece aquilo que Deus realmente agrada a Deus, e muitas vezes nós tentamos driblar a verdade e vamos para o lado do desejo da carne, o nosso desejo, porque o desejo nosso da carne, que dificilmente vai coincidir com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. E nós temos que estar cientes disso, saber o que prevalece, a minha vontade ou a vontade de Deus? Porque se nós fizermos a nossa vontade, está desagradando a Deus, vai estar escrito no livro. Amém? Segundo livro, são vários livros, eu achei mais ou menos 10 livros, mas eu estou falando de 7. São um que é o livro da vida, e mais 6. Então, o segundo livro é o livro da memória, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 25. Lucas 16, 25. Memória. Está assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e atormentado. Aqui, vocês vão analisar o contexto. Na verdade, não podemos pegar só este versículo e concluir ele, não. Eu estou lendo só esse aqui porque senão fica muito longo, mas vocês podem ler depois, ver todo o contexto dessa história de Lázaro, o rico. Até teve uma novela aí que passou contando a história, não assisti, mas eu acredito que para pessoas que assistiram, para analisar como que foi essa história do rico e Lázaro. Lázaro é um personagem que só sofreu, e tinha um rico, né, que tinha todas as regalias. Interessante que aqui é uma parábola que Jesus contou, só que é uma parábola diferente. Por que ela é diferente? Porque todas as parábolas, Jesus não costumava dar nome aos personagens, e aqui ele deu nome ao personagem, que é Lázaro.
Ele não deu o nome ao rico. Por quê? Porque deduz-se, não estou falando que é isso realmente, mas se deduz que essa história é uma história verdadeira, porque é a única história que Jesus deu o nome ao personagem. E por que ele não deu o nome ao rico? Porque provavelmente eram conhecidos. Porque os ricos, né, pessoas importantes, são muito conhecidas. Mas Lázaro não, um pobre, coitado, ninguém lembrava dele. Então eu posso falar o nome dele aqui que ninguém vai lembrar. E nesse momento, morreu Lázaro e morreu o rico. Lázaro foi para o berço de Abraão, que é chamado aqui de berço de Abraão. Nós entendemos que o berço de Abraão é aquele lugar que fala lá que onde todos que morrem salvos estarão aguardando a ressurreição dos mortos, certo? E automaticamente o rico já disse que ele já estava em tormento no inferno. E lá no inferno o rico estava em memória, lembrando quando ele estava vivo. Ele estava com a memória totalmente nítida, que ele sabia o que ele passou, as oportunidades que ele teve de arrependimento. E tanto é que ele pediu para Abraão, falou: peça para que Lázaro vá lá e fala para meus parentes mudar de vida e não vir para este lugar aqui. Aí Abraão falou assim para Lázaro, para o rico: nem que os seus parentes já têm os profetas, que vão pregar a palavra para ele. Se ele não crê nos profetas, jamais vai crer, desde que venha um morto, ressuscite e venha contar para eles a verdade. Eles não vão crer, porque eles vão ter que crer nos profetas. E ele estava lá em tormento, lembrando de tudo. Tanto é que lembrando que ele tinha parente. Memória. A memória é um livro. Amém? Terceiro livro é o livro das obras, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Livro das obras, está assim: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está falando do livro aqui. No tribunal de Cristo, os crentes, quando eu falo de crente, é aquele que crê, tá? Todo mundo que crê em alguma coisa é crente. Então os crentes fiéis foram julgados e receberam o seu galardão. Aqui é um livro que tanto os salvos como os condenados vão estar escritos nesse livro também. É um livro que estará um para os dois. É o único livro, além do livro da vida, que é só para os salvos. E este aqui é um livro que estará os dois. E neste momento o salvo já vai estar gozando das bodas do Cordeiro. E aqui é um livro das obras, né? Porque os salvos vão estar escritos também nesse livro. Por quê? Porque vão receber uma recompensa, o galardão. Todo mundo já falou sobre o galardão? Então tudo que a salvação é pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para nós recebermos a salvação, que é só por Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos dar a salvação. Mas através das obras nós vamos receber um prêmio, ou vários prêmios, de acordo com o que você fizer. Que a palavra diz também que todas as nossas iniquidades são perdoadas. Jesus ele perdoa. Quando você arrepende e pede perdão ao Senhor Jesus, Ele perdoa. Então cai no esquecimento. Então você vai ficar o quê? Vai ficar somente as obras, as boas obras, que nós vamos receber. Porque você acha que chegará no céu, no reino de Deus, vai ser todo mundo igual? Todo mundo igualzinho? Todo mundo no mesmo padrão de vida? Não. A palavra é bem clara sobre isso. De acordo com o que você fizer aqui, você junta tesouros lá no céu. E aqueles que foram condenados também vão estar escritos nesse livro, de acordo com as más obras. E são muitas más obras. Mas no juízo final, o livro das obras novamente será aberto, e aqueles que forem infiéis saberão que Deus julga com justiça. Não adianta dizer que é cristão e não obedecer verdadeiramente a palavra. E Jesus disse lá nos evangelhos, sim, diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Não foi isso? Todo mundo lembra dessa passagem? Jesus fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Por que Jesus disse isso?
Porque o fermento, ele deixa o bolo bonito, o pão bonito, não é mesmo? Mas, será que dá para comer? Só porque está bonito? É os fariseus, que tinham uma boa aparência, falavam bonito, falavam coisas maravilhosas, e eles enganavam a muitos com as suas palavras. Tanto é que Jesus teve muito atrito com os fariseus. Tanto é que quem matou Jesus? Os judeus. Através de quem? Dos fariseus, com a ajuda dos fariseus. Então, temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, com as mentiras que são faladas, que são contadas. Ah, é bonito, ah, que legal, nossa, que coisa linda a palavra dele. Mas e se for um fariseu falando, e nós vamos praticar obras que não agradam a Deus? Amém? Quarto livro, o livro das lágrimas. Está lá em Salmos 56, versículo 8. Os livros das lágrimas. Salmos 56, 8. Está assim: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então está falando aqui que todas essas lágrimas que são derramadas, elas vão direto para um odre, e são depositadas no odre. E Deus guarda as nossas lágrimas, todas elas. Agora, vou falar um pouquinho das crianças abortadas, as que choram por um pouco de pão, enquanto muitos não têm nada e poucos têm muito. Isso leva a muito sofrimento, a muitas lágrimas, muito sofrimento. Porque eu penso assim, o sofrimento da pessoa na terra, às vezes por pobreza, por fome, ou por sofrimento, por perda, esse sofrimento tem um peso no mundo espiritual, porque essas lágrimas vão ser depositadas para aqueles que foram salvos, vão ter também um galardão em relação a isso, e para os condenados também. Por quê? Então aqui um livro que fala principalmente daqueles que são salvos, as lágrimas. E ai dos governantes que exploram o homem e fazem as suas lágrimas, desespero, cair no odre de Deus. Nós vemos hoje aí quantas pessoas sendo falidas em desesperos, fome, pessoas morrendo no leito do hospital, ou morrendo porque está lotado, porque não teve investimento na saúde, talvez, não sei. Vou falar um pouco de política não, né? Bobagem falar política. Mas nós vemos aí muitas lágrimas sendo derramadas por muitos governantes. Glória a Deus. Quinto livro, o livro das maldições. Está lá em Zacarias, capítulo 5, versículo 1. Zacarias capítulo 5, versículo 1. O livro das maldições. Está assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante, que é o livro, né? Então disse-me: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido no outro lado do rolo. Então, maldito aquele que não confia no Senhor. E quantos é que não confia no Senhor? E muitos confiam do outro lado? Confia na feitiçaria, na magia, no ocultismo, mas não confia no Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus Cristo. E a palavra lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, fala assim: que maldito o homem que confia no homem. Por quê? Por que Deus falou dessa forma, através de Jeremias? Que maldito o homem que confia no homem. Porque nós não temos que confiar em homens.
Você acha que você tem que confiar em mim, que eu estou falando aqui? Você não tem que confiar em mim, que eu estou falando aqui. Você tem que confiar em Deus. E ai de mim se falar algo aqui em cima que não esteja escrito nesse livro. Ai de mim. Mas tem muitos aí que às vezes não falam que está escrito nesse livro, que deturpa esse livro aqui. Então nós podemos confiar. Tudo que eu falar aqui em cima desse púlpito, você tem que ir lá na palavra de Deus e conferir. Vai lá conferir se eu estou falando a verdade ou estou falando mentira. Porque a palavra diz bem claro: maldito o homem que confia no homem. Então, confiar na palavra, confiar em Deus, consultar a Deus, entregar para Deus. Sabia que Deus fala com a gente? Deus fala de várias formas. Eu nunca ouvi a voz de Deus, nunca ouvi. Mas Deus fala demais comigo. E nós temos que fazer o quê? Quando nós estamos em uma situação que nós não sabemos o que fazer, nós entregamos para Deus. Meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer aqui. Em nome de Jesus, dá uma luz, fala comigo. Talvez Deus não vai falar. Se Deus não falar com você, sabe o que você faz? Entrega para Ele. Fala: Deus, troca tuas mãos, me conduza, me guia, Espírito Santo de Deus, para que eu venha fazer a tua vontade. Que nenhum homem venha me enganar, que eu não venha crer em homens, mas que o Senhor venha a conduzir a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Que nós não venhamos estar escrito neste livro, no livro das maldições. E o sexto livro, o livro do corpo, está lá em Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, versículo 16. O livro do corpo. Está assim: os teus olhos viram o meu corpo e ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o seu corpo está sendo templo do Espírito Santo? Te pergunto. Ou está sendo fruto de lascívia, prostituição? Pense nisso. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra fala lá em Coríntios que aquele que destruiu o corpo, Deus também destruirá essa pessoa. Como que eu destruo o corpo? Tem de duas formas. Tem a forma física, que é eu ingerir drogas. Tudo que faz mal para o corpo, tudo que eu ingerir vai fazer mal para o meu corpo, e Deus não se agrada disso. Tudo, desde o anabolizante até drogas, cigarro, tudo. Deus não se agrada disso, que vai fazer mal para o teu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. E da forma espiritual, acabei de falar aqui: lascívia, prostituição, de muitas formas. A Bíblia ela fala de 370 tipos de pecado, e muitos deles contra o próprio corpo. Estará escrito que nós vamos ser perdoados, né? Quem é perfeito? Aqui não tem ninguém perfeito, mas nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e pedimos perdão a Ele, e Ele venha nos lavar e venha apagar na memória e cai no esquecimento, e nós também praticamente estamos tirados deste livro. Amém? Glória a Deus. Agora o sétimo livro, que esse é o mais importante. Esse é o livro da vida, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. O livro da vida, Apocalipse 21, 27. Está assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No Novo Testamento está escrito sete vezes o livro da vida, 6 deles no Apocalipse, e uma lá nas cartas de Paulo. E este livro é aquele que nós buscamos a estar escrito nele. Todos os dias praticamente nós fazemos oração, pedindo a Deus: coloca meu nome no livro da vida, ou não apague meu nome no livro da vida. Por quê? Eu falo não apague, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, se não me engano, versículo 3, se não me engano, fala assim que cuidado para que seu nome não seja apagado no livro da vida. Então há uma chance de ser apagado, e nós temos que andar corretamente diante de Deus, para que nosso nome não seja apagado no livro da vida. Eu vou contar uma história para vocês. Numa cidade,
Tinha uma pessoa, praticamente vivia cometendo crimes. E quando ele cometia crimes, ele ia atrás do advogado dele. Um ótimo advogado, sempre livrava ele das acusações. Ele nunca ia preso, nunca. Todas as vezes que ele estava em apuros, ele procurava o advogado. Vamos lá. Todas as vezes que estava em apuro, ele procurava o advogado. E sempre o advogado livrava ele das acusações. Um belo dia, esse advogado, a pessoa, né, o criminoso, né, veio cometendo os crimes. O que ele fez? Ele simplesmente foi embora para outra cidade. Ficou um bom tempo fora. Bom tempo. Quando ele voltou para a cidade dele, ele não encontrou mais o advogado. Aí cometeu outro crime. Pegou um outro advogado e foi para o julgamento. Chegando lá nesse julgamento, de repente ele viu quem que era o juiz. O juiz era o ex-advogado dele. Aí ele achou, nossa, que legal, que bom, estou tranquilo. Aí pediu para o advogado dele, posso conversar com o juiz, que eu conheço ele? A juíza atendeu ao pedido dele. Chegando lá, conversando adiante do juiz, falou assim, você lembra de mim? Ele falou, lembro, com certeza. Então tranquilo, então eu vou ser liberto, não é mesmo? Vou ser liberto dessa acusação. Ele falou assim, antes eu era o advogado e te livrava, mas agora eu sou o juiz e você vai ser condenado. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia fala que lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus está como advogado. E lá em Apocalipse, versículo 19, capítulo 19, versículo 11, lá ele está como juiz. Lá Jesus é o juiz. Então, o que eu falo para a igreja? Enquanto nós estivermos vivos, quando nós estivermos respirando, nós temos o advogado, que sempre vai nos livrar. Porque se nós não tivermos o advogado, e chegarmos diante do juiz sem o advogado, nós seremos condenados. Então nós precisamos do advogado. Quem tem um advogado? Que é Jesus Cristo. E sempre tê-lo. E o juiz falou para ele assim, você nunca mudou. Eu sempre te livrei da morte e você nunca mudou. Nós temos que mudar. Jesus está sempre nos livrando. Sempre nos livrando. E nós temos que mudar de posição. Tem que haver o arrependimento. Tem que haver a entrega ao Senhor. E mudarmos de vida. E só pode estar escrito neste livro aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Está em tempo, igreja. Está em tempo. Nós aceitarmos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Entregarmos nossas vidas inteiramente a Ele. Para que Ele venha ser o nosso Senhor. Temos almas para ganhar. Pessoas que estão aí com... Deus, Jesus está livrando, o advogado está livrando. E nós precisamos levar as pessoas a mudar de vida, a reconhecer o erro que está passando. Que Deus é amor, mas Ele é justiça. Porque elas falam assim, mas Deus é tão amor que Deus não vai condenar ninguém. Deus condenou Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus deixou de amar Sodoma e Gomorra. E Ele próprio destruiu Sodoma e Gomorra. Assim como Ele deixou de amar os jebuseus, os fariseus, os filisteus e todo aquele povo que estava lá na terra de Canaã. Por quê? Porque aquele povo não mudava de vida. Eles não entregavam, eles mudavam. E nós estamos em tempo, nós estamos respirando. Nós estamos aqui diante do Senhor. Temos a palavra de Deus que nos traz a direção. A palavra de Deus nos traz luz para os nossos pés, como diz em Salmos, luz para os nossos pés, para que nós venhamos a andar em caminhos da palavra de Deus. Amém, igreja? Então, nós vamos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a justiça,
e tudo mais será acrescentado. Em primeiro lugar, a justiça e o reino de Deus, para que nós venhamos estar escrito no livro da vida, buscar o reino que é eterno, que é vida eterna. Amém, igreja? Convido a igreja a estar de pé. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.